Paz seja com os irmãos, amém? Nós vamos ler hoje o Salmo 103, amém? Salmo 103. E o que eu queria falar aos irmãos já antecipadamente é que você ouça essa palavra e você usufrua. É a mesma coisa, está passando alguém, pô, esse prato aqui eu gosto, eu preciso desse, né? Não é assim na festa? A pessoa passa a água, a coca, olha aqui o refrigerante, olha o suco natural, me dá aqui. Não é assim que você faz na festa? Passando lá todos os tipos de docinho, opa, esse aqui eu gosto, pega. Então, vai passar a palavra por você, a hora que você vê, poxa, essa palavra vai servir para mim, pega ela e guarda no coração. Porque a Bíblia fala assim que a palavra de Deus é espírito e vida. Ela é uma espada que ela vai na sua frente, quando você chegar lá, a palavra já resolveu. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela, que nem o pastor fala, traz à existência aquilo que não existe. E que o haja de Deus se manifeste na sua vida hoje. Amém? Então vamos ler Salmo 103, vou ler aqui na minha Bíblia, igual que vocês não estão vendo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Preste bem atenção nesse versículo 3. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Então que o sangue do Senhor Jesus Cristo te purifique agora dos seus pecados. Porque nós cantamos, para entrar no Santo do Santo, irmão, é só Jesus que faz você, te dá essa condição de se apresentar diante de Deus. Então é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Irmãos, falar para os irmãos, fazer uma pergunta aos irmãos. Salomão é inteligente? Era sábio? Era rico? Tinha tudo? Ele perdeu o temor, irmãos. A primeira coisa que Salomão foi fazer, fora da palavra de Deus, foi arrumar um monte de esposas. Enquanto a ordem era, você só pode ter esposas de Israel. Não adianta ser inteligente, bonito, lindo e tal, e faltar o temor. Então hoje, cuidado, veja se o temor de Deus está aí dentro do teu coração. Porque o temor de Deus te faz você ficar longe do mal. Te livra da armadilha do inimigo. Ah, mas eu sou ungido, eu sou pregador. Não, tem temor de Deus? Tem, então você está andando bem. Porque o temor de Deus faz você ouvir a voz do Espírito Santo. O temor de Deus faz você sentir o Espírito Santo. E o temor de Deus faz você tirar a mão do pecado. Não posso fazer isso. Eu não tenho direito de fazer isso. Então, irmãos, pede, Senhor, tem misericórdia de mim. Não retires esse temor. O temor é uma grande reverência. O pastor Marco falou uma palavra aqui que me fugiu ao pensamento, mas depois eu vou lembrar. Temor, respeito. Senhor, Tu és o Senhor, eu sou o Teu servo. Quando você olha para o Senhor, não sou digno de... Olha o temor daquele homem. Senhor, eu não sou digno que Tu entres na minha casa, mas diga só uma palavra. Isso é temor, respeito. Irmãos, o dia... Porque Jesus está aqui. Você já mensurou o tamanho dele? Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele chama cada estrela pelo seu nome, ele comparece. E a Bíblia fala assim, que todo ser vivente que estava lá no céu, quando o Cordeiro de Deus apontou os pés lá, todo ser vivente, inclusive os 24 anciãos, o que fizeram?
se curvaram diante dele. Isso daí é temor, tremor, e a Bíblia fala que o diabo teme e treme diante do Todo-Poderoso. E você? E você? Na tua casa, no teu trabalho? Pode sentar que a gente lê o resto depois. Então vale a pena parar um pouco nessa palavra temor, né? Ontem a gente recebeu uma aula sobre medo, né? E a gente pensa que medo é pecado, né? Cadê o Rafael? A gente pensa, né? Poxa, medo é pecado. Não, medo é uma sensibilidade humana natural, né? Agora, como disse a pregação ontem, o que você faz com os teus medos tem gente, irmãos, que por medo se suicida. Poxa, perdi tudo, vai lá e se mata. Mas a Bíblia fala assim que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e somente Ele sabe o amanhã. Então pega o teu medo que está dentro daquela palavra que diz que entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Então, assim como o medo, o temor, você precisa temer a Deus, porque o temor a Deus, né, a Bíblia fala que é o princípio da sabedoria, não é isso, pastor? E o temor te ajuda, o temor te ajuda. Puxa, não posso. Outra coisa, estão me vendo? Vocês estão me vendo? Eu estou vendo vocês. Mas se eu for ali, aqui no cantinho, vou até fazer isso aqui, ó. Vocês estão me vendo? Nem eu vocês. Mas aonde quer que você vá, Deus vai te ver. A Bíblia fala assim: para onde fugirei da tua presença? Se eu for lá no profundo do abismo, lá tu estarás. Se eu for lá no Himalaia, lá no pico mais alto da terra, também lá estará o Senhor. Então, diante dessa palavra, sinta-se protegido por Deus, mas foge do mal, porque a Bíblia fala assim, Pedro fala assim: e o pecado e o mal que tão de perto nos odeia. A gente, irmãos, gosta de expulsar o diabo, mas a gente esquece que tem dois outros inimigos que nos acompanham, que é o mundo e a carne. E a carne não dá para você expulsar, né? Sai, carne, ela não sai daqui. Mas o temor vai te ajudar a vencer a tua carne. Amém, irmãos? Então, fica, como eu falo, junto com o medo, né? Associa a ele o amor, e você vai ter, poxa, eu estou com medo, junto com o temor, e você se apresenta diante de Deus. E outra coisa, para nos apresentarmos diante de Deus, às vezes Deus coloca um homem, assim como tinha lá Moisés, que o povo falava a Moisés e Moisés falava a Deus. Às vezes Deus coloca um irmão perto de você, para que ambos, no mesmo propósito, cheguem a Deus. Então não despreze as pessoas que às vezes Deus coloca no seu caminho. Uma das pessoas que muito me ajudou nas minhas aflições no meu trabalho foi o presbítero Vitório. Eu vi, presta atenção, eu vi Deus fazendo. Eu vi Deus dar àquele homem visão que passado um mês já aconteceu. Então, o Deus daqueles dias é o Deus de agora. Então, aproveitando aí a palavra dada ontem, não tenha medo, mas que Deus te dê sabedoria, temor, para você aproveitar as oportunidades que Deus dá com as pessoas que aqui estão no nosso meio, amém? Porque cada um de nós carrega o Espírito Santo. Tem o Espírito Santo aí? Diga amém. Então, é uma oportunidade, né, que Deus nos concede. E então, a gente começou essa palavra dizendo assim: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. O bendizer aqui é por aquilo que aconteceu desse minuto para trás. Estou falando algumas coisas na minha vida aqui no trabalho, bendizendo o Senhor, porque Ebenezer, até aqui o Senhor me ajudou, e não somente a mim, ajudou a mim, a minha casa, né, aos meus irmãos, aos meus amigos, às pessoas que andam comigo. E outra coisa, o Senhor colocou você
no lugar que colocou, para que você possa exalar o bom perfume de Cristo, e que através da sua vida a luz chegue aonde você está lá, ou aqui, ou na tua casa, e você começa a perceber as mudanças que Deus faz através da sua presença, porque o Espírito Santo habita em você. Então, irmãos, um dos conselhos dessa palavra inicial é: você precisa aprender a bendizer a Deus por tudo quanto Ele tem feito na sua vida. E aqui, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Também as tuas atitudes, as tuas palavras, o teu modo de agir precisa bendizer ao Senhor. Falando esses dias numa visita, e Deus colocou uma palavra nos nossos, para falar, e uma delas é assim: para de reclamar. E a palavra de hoje, então, você retira a reclamação e começa a bendizer a Deus, até pelos momentos de aflição, até pelos momentos de dificuldade, porque Jesus passou momentos de dificuldades, e quando finalizou, ele falou: Pai, está consumado. Significa, todo o trabalho que o Senhor deu para que eu pudesse fazer, eu fiz, e agora terminou. E logo em seguida ele foi glorificado, e recebeu honra e poder, recebeu autoridade, e recebeu glória, e está recebendo até hoje, receberá eternamente, porque ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então que nós sejamos também obedientes, irmãos. E uma das formas é bendizendo. E fala assim: bendize a minha alma, quer dizer, todos os meus sentimentos, tudo que está em mim, o meu fôlego, bendiga ao Senhor, porque isso vai alegrar a Deus. Poxa, mas está com tanta dificuldade, né? Porque a gente ouve na palavra de Jó, daqui a pouco Jó, na sua aflição, fala assim: não vim, não voltarei. O que ele fala depois? Não fala: bendito seja o nome do Senhor? Então, quem sabe Deus não está esperando, diante das suas lutas, uma palavra desse tipo. Vou ler aqui de novo, que está escrito aqui, ó. Bendize é uma afirmação, é afirmativo, né? É isso, pastor? Bendize é uma ordem, é uma ordenação, e é ele falando com ele mesmo. Imperativo, pior ainda, né? É mais forte ainda. Imperativo. Ele está dizendo, ele está falando, não é para Marco Antônio bendiz, não, está falando para si mesmo. Bendize, você tem que falar para você. Você tem que entender que há um inimigo dentro de você. Você é um templo de barro, em que existe um tesouro em você, que é o Espírito Santo, e você tem que falar: olha, minha carne, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. E outra coisa, ainda tem uma advertência: bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só. Agora a pergunta: hoje, será que eu fiz isso? Será que você fez isso hoje, pastor Sebastião? E você: poxa, estou respirando, o Senhor tem me ajudado. Será que nós fizemos isso hoje? A Leia ficou quantos dias? A Leia, fica de pé aí, Leia. A Leia operou, está aqui, mas ainda está debaixo de resguardo, tem que se cuidar. É fácil bem dizer lá, com dor, não pode fazer, não pode comer isso, não pode comer aquilo, mas a igreja orou por você. Amém? E você vai ficar melhor do que antes. Deus abençoe. Continue orando pela Leia. Mas na hora da dificuldade, será que você para: Senhor, está difícil, mas eu estou vivo, estou viva, e eu estou te bendizendo porque o Senhor é digno. Quem sabe, irmãos, nesse começo de ano, a gente não possa mudar a nossa condição de fala, de pensamento, de ação, né? Segunda-feira, chovendo, amanhã trabalhar, chovendo. Senhor, graças a Deus. E você abrir a sua boca, os seus sentimentos, e se curvar diante da grandeza de Deus, lembrando da palavra que falamos no primeiro dia de oração. O primeiro encontro entre Jesus e Pedro encontrou o homem que multiplicou o pão, que logo em seguida curou a sua sogra, e eles mesmos perguntaram: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Quer dizer, eles dão ordem, esse homem dá ordem para o vento, para o mar, e ele obedece. Quem é esse homem aí? É esse homem que hoje o Espírito Santo está pedindo para você bem dizer.
para você lembrar você mesmo, que tudo que há em você, bendiga o santo nome do Senhor Jesus. Então, bendizer a Deus, andar com temor a Deus, e dentro ainda dessa palavra, no versículo, eu vou pular aqui para o 13, como o pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece. Está escrito aí? Quem quer receber compaixão do Senhor aí? Irmãos, Rafael, vou usar bastante o senhor aqui hoje, viu? Olha só, palavra pequenininha, medo e hoje temor. Medo, temor. Temor é respeito. Depois vamos aproveitar até o pastor Marco Antônio, que tem aí um vocabulário melhor que o meu, para ele dar alguns adjetivos, algumas coisas que dá para se comparar com temor. A gente precisa aprender isso, porque vai te ajudar bastante nesse ano de 2025, porque se você melhorar um pouquinho, você vai ver lá no final de 2025, você vai com certeza, você vai falar essa palavra: Senhor, muito obrigado por tudo quanto o Senhor fez na minha vida neste ano de 2025. A palavra de hoje é uma palavra de bênção sobre a igreja, é uma palavra que você vai sentir, vai sair daqui agraciado, e vai sair daqui alegre, vai sair leve, com a bênção do Senhor na sua vida. Amém, irmãos? Dá um amém bem forte aí. Amém. Amém. Palavra essa noite, o Senhor está dizendo: eu sou Deus que cura. Haverá cura na sua vida, na sua saúde. Haverá. Não é palavra de homem, é palavra de Deus. Está escrito aqui, ó. Então ele diz assim: como um pai compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Irmãos, é Deus, é o Criador dos céus e da terra, tendo compaixão. Irmãos, imagine isso. A gente vê o nosso filho ali, eu creio que a mãe da Leia, deve ter passado momentos difíceis, compadecendo-se da filha, talvez com dor, a irmã Cristina. Talvez a Leia não tenha visto, mas eu creio que ela foi lá no cantinho chorar: Senhor, olha para a minha filha, compaixão. Mas Jesus tem compaixão maior de nós ainda. Talvez você esteja chorando, sofrendo, mas hoje eu quero dizer em nome do Senhor Jesus Cristo que o Senhor tem olhado você, o Senhor tem te visitado e o Senhor tem tido compaixão de você. Irmãos, e quando Deus se manifesta, estou lembrando do Cleiton, Deus teve compaixão dele, mas quando Deus se manifesta, tem poder de Deus, tem maravilha, tem cura, as portas são abertas, o fogo não queima, as águas não deixam você se afogar, porque Deus se manifesta. Deus se manifesta. É que nem o irmão ensinou ontem a gente, é confiar em Deus. Então confia em Deus, irmãos. Confia, não importa o problema, porque quanto mais você confiar, mais você vai alegrar a Deus, e quanto mais você alegrar a Deus, mais bênçãos você vai receber na sua vida. Então, aqui, ó, olha só, versículo 14 diz lá: pois Ele conhece as nossas estruturas e nós somos, mas é um pó que Deus ama. Jesus te ama. A Bíblia fala assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer pelo pó, por você. Algumas vezes atrás eu falei assim: olhe-se por espelho, independente da sua beleza ou não. A beleza, ela é difícil de você explicar, porque cada pessoa tem um sentido de beleza, mas olhe-se por espelho e fala assim: Jesus deu a vida por mim, e te cuida, e te ama, porque Jesus te pagou um alto preço por você. Para de se menosprezar, porque quando você se menospreza, você está dizendo que você não tem valor, então você está dizendo que o sacrifício de Jesus foi vão. Não, você tem que olhar e falar assim: poxa, foi pago um alto preço por mim, glória a Deus por isso. Então, irmãos, pega a sua vida e a utiliza para a glória de Deus. E uma das formas lembra-se os mais velhos assim: mas eu ainda tenho a voz e eu posso cantar. Não posso mais, não posso mais andar, não posso mais me locomover, mas ainda tenho a voz e eu vou bendizer o nome do Senhor. Amém. Vida, eu tenho vida. Não é assim que é o hino lá, antigo, os irmãos mais antigos? Você tem vida, irmãos.
E você tem vida dupla. Você tem a vida que Deus te dá, ainda tem o Espírito Santo que é para te encher de vida, né? Como diz o irmão esses dias aqui, é para você buscar o poder de Deus, buscar a graça de Deus, buscar a virtude de Deus e ser cheio do Espírito Santo. Porque Deus nos colocou nessa casa para todos nós sermos cheios do Espírito Santo, e é de graça, está à disposição. É só desejar e buscar. Então, irmãos, Deus te enxerga, Deus te visita, e aqui Ele sabe que nós somos pó, mas no versículo depois, Ele diz assim, ele dá a declaração porque nós somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento, desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Passa. Mas aqui está escrito, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Presta atenção. Quem é amigo de Jesus, levanta a mão. Amém. Quando Jesus, ele subiu, e que ele adentrou ao céu, João falou assim, que tinha lá o livro, e não tinha ninguém digno de abri-lo. E a Bíblia fala que João chorava muito. E daqui a pouco uma voz fala assim: João, para de chorar, não chores mais. Eis aí. E daqui a pouco entrou um homem. Irmãos, aquele homem lá no céu, aquele homem, a Bíblia fala assim, já falei hoje, todo ser vivente, e não é mortal não, todo ser vivente imortal, arcanjos, querubins, anjos, 24 anjos, todos se curvaram e se dobraram diante de Jesus Cristo, homem. Esse mesmo Jesus Cristo, homem, que todo o céu se dobrou, é o mesmo Jesus Cristo que se apresenta neste lugar, revestido de poder, de glória, acompanhado, como o pastor José Carlos gosta de falar, de toda a comitiva celestial, e os anjos dos céus o adoram. É este ser que se apresenta a você, e tem se apresentado a você, e falado a você: eu sou contigo, eu sou contigo, então tema a mim, porque você vai ser abençoado. A palavra que foi lida, se não me engano, pelo pastor Paulo, temer, ou foi ontem, temer a homem, acho que é o irmão que leu ontem, não temerei, não vou temer nenhum humano. Ele sabia, irmãos, de onde vinham as vitórias dele. Que você saiba essa noite de onde vêm as tuas vitórias. As tuas vitórias vêm do Senhor que fez os céus e a terra. E aqui está escrito assim, no versículo 19: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. O ser humano, ele na sua condição, como lemos aqui, a Bíblia nos assemelha a uma nuvem, né? Daqui a pouco tá, que nuvem bonita e tal, e às vezes tem umas nuvens muito grandes, né? E daqui a pouco vem o sol, ela cobre o sol, você se distrai, daqui a pouco você começa a perceber o sol lá, ela passou, e daqui a pouco ela passou e você não a vê mais. Assim é o homem, independente da sua condição de riqueza, de beleza, de poder, de estrutura, assim o homem passa, todo homem vai passar, mas ainda assim Deus se importa com o homem. Hoje o Espírito Santo está nos dizendo que Deus se importa com você. Hoje o Espírito Santo está dizendo para você bendizer a Ele, a Deus, ao Senhor Jesus Cristo. Hoje o Espírito Santo está dizendo: tema a mim, que esse ano vai ser bênção para a sua vida. Amém? E o temor a Deus, irmãos, vai te livrar das armadilhas do diabo, porque o Espírito Santo vai falar contigo, você vai estar ligado, é o meu amigo Jesus que está falando,
O irmão Antônio, no final do ano, pastor Antônio de Heliópolis, ele estava engatinhando, começando a vir para a igreja. E ele deu um testemunho aqui, dizendo que ele ouviu. Ele estava voltando para casa, trabalhava na GM de madrugada, e saiu, e ele ouviu: apressa o passo. Daqui a pouco, apressa o passo. E ele apressou o passo. Quando ele acabou de entrar em casa, começou o tiroteio, a polícia passou, prendeu um monte de gente. E ele falou assim: se eu não tivesse ouvido e obedecido, ia me prender junto com aquelas pessoas. E eu ia ser, até provar que eu ia ser trabalhador, e eu ia ter problema. Então, irmãos, apressa o passo e ouve a voz do Espírito Santo, porque o Senhor tem nos guiado, amém? E vou ler aqui para a gente poder encerrar. Olha só, uma ordenação do céu para a igreja: bendizei ao Senhor todos os seus anjos valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Irmãos, não é homem aqui. Olha, bendizei ao Senhor todos os seus anjos, e não é que nem nós, não, que um mosquitinho mata, é valorosos em poder. Pernilonguinho te morde, você fica lá, e se bobear, se der algum probleminha, você pega a hemorrágica e morre. Mas aqui está dizendo que os anjos valorosos em poder bendizem ao Senhor. Irmãos, bendiga ao Senhor este ano, e você vai usufruir das bênçãos de Deus. O 21: bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Olha só, coloca o 22 aí. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras. A pergunta: quais são as obras de Deus, Cleito? Estrela tem ouvido? Estrela ouve? Mas a Bíblia fala que quando o dono chama, todas vêm. A pequenininha, a de primeira grandeza, vamos começar, a de primeira grandeza, a de segunda, a de terceira, de quarta, as que nós conhecemos e as que nós nunca vamos conhecer. Mas a Bíblia fala assim que todas elas comparecem uma a uma, e lá mais ele fala assim: e nenhuma falta. Irmãos, todas as obras de Deus glorificam a Deus. Tem um hino que eu gosto, que o evangelista Checo canta lá no sul, e ele fala sobre isso. O que eu estou fazendo aqui, neste lugar, né? Os passarinhos cantam, né? Outras coisas, outros seres louvam, e eu estou lá na igreja, e tenho uma exortação: o que eu estou fazendo aqui neste lugar? As obras, né? Os irmãos, ao amanhecer ou ao anoitecer, a natureza exprime toda a sua glória, reverenciando o Criador. Então, irmãos, não fique com a boca fechada. Tudo que tem fôlego, glorifique ao Senhor. Que Deus seja louvado.